Então nós vamos ler aqui no boletim Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos ler juntos. A palavra, ela diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ter, irmãos, mais uma palavra de oração. Nosso Pai, nesta manhã te damos muitas graças, porque o Senhor é quem nos reúne aqui, em nome de Jesus, para receber, ó Pai, das Tuas mãos, toda a correção, todas as advertências, e também cremos que seremos edificados, seremos vivificados pelo poder da Tua Palavra. Pai, esvazia as nossas mentes e corações, para que então nós sejamos cheios de tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é de Cristo, ou seja, do próprio Cristo mesmo. Acrescenta o Teu Filho em nós, Pai, mais um pouquinho neste dia tão especial. A nossa expectativa é que Tu venhas falar conosco, e o Teu falar é um falar restaurador, curador e edificador. Pai, nós estamos em Tuas mãos. Pai, o Senhor sabe o quanto que nós precisamos de ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos e fala, porque nós como igreja desejamos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é pura, a Tua voz é doce, a Tua voz, ela nos enche cada dia mais dessa esperança viva. Pai, não permita que as nossas mentes se distraem daquilo que vai ser dito nessa oportunidade, para que então o Senhor encontre em nós caminhos adequados para se manifestar, para se expressar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, todas as vezes que a igreja ela se reúne, se congrega, como certa vez disse o nosso irmão, é porque o Senhor tem algo para falar com cada um de nós. Então essa deve ser a nossa expectativa, ouvir a voz do Pai. É o momento de ficarmos bem concentrados, bem atentos, e estar nesse espírito de oração, buscando sempre direção do Senhor em tudo aquilo que Ele comunicar a nós. Então são 9 bem-aventuranças que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Claro, vamos começar com bem-aventurados os humildes de espírito. Então a gente vai entender um pouquinho o que é essa palavra aqui, bem-aventurados os humildes de espírito. Essa palavra bem-aventurados, no grego, ela transmite a ideia de uma felicidade profunda, não apenas de uma felicidade, mas uma felicidade profunda, consistente, arraigada em nosso coração, né? E essa felicidade, ela não é adquirida no mundo. Essa felicidade, ela faz oposição a tudo aquilo que é o mundo, essa bem-aventurança. Quando eu falo felicidade, estou me referindo às bem-aventurança. No caso aqui, os humildes de espírito. Tem uma outra versão que diz assim: os pobres de espírito. Esses serão e são bem-aventurados. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é precioso. Porque o Pai, Ele compartilha conosco o seu reino, nos dá tudo aquilo que é do seu reino. Então, irmãos, isso deve fazer de nós pessoas bem-aventuradas. Mas tem uma condicional aqui: os humildes de espírito. Agora, o que é essa humildade aqui de espírito? O que é esta pobre de espírito? É quando nós então reconheçamos que de fato nós nada somos. É quando nós estamos então vazios de nós mesmos, que nós podemos ser preenchidos com tudo aquilo que é celestial, com tudo aquilo que é de Cristo. Lembra lá em Lucas, a palavra fala que Ele despediu vazios os ricos, mas aos humildes Ele encheu de bens. De bens no grego é bênçãos. Então, para que nós então sejamos cheios de Cristo, de tudo aquilo que é governado pela vida celestial, é necessário, irmãos, que sejamos então vazios de nós mesmos, pobres de espírito. Não no sentido assim de que eu sou um mendigo espiritual, jamais. Todo filho de Deus em Cristo Jesus, ele tem como realidade espiritual o reino.
O reino é tudo aquilo que faz parte das coisas celestiais em Cristo Jesus. E nunca, nenhuma parte do reino está fora de Cristo. Cristo compartilhou conosco o reino. E o reino, Lucas vai dizer que é Ele mesmo. Então, onde está Cristo, está o seu reino. Agora, nos faz muito bem pensarmos, irmãos, uma realidade espiritual, é que quando nós cremos neste evangelho maravilhoso, nós nunca mais iremos morrer eternamente. Agora temos essa realidade, poderemos sim, se Jesus não voltar antes, passarmos por essa morte física, né? Mas a morte eterna não pode ou não tem mais poder sobre um filho e uma filha de Deus. Nós somos filhos eternos do Pai eterno. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, a questão de humildade, eu e você, por causa do pecado, quando os nossos primeiros pais, eles pecaram, Adão e Eva, Satanás, ele inoculou no homem, colocou no homem, quando o pecado entrou no homem, entrou também todo tipo de soberba e de arrogância. O homem então não é mais humilde, a mulher não é mais humilde. Nós fazemos parte, nascemos neste mundo muito arrogantes, cheios de nós mesmos, e a nossa arrogância faz com que a gente sofra bastante. A nossa arrogância faz com que, quando alguém se opõe a nós, a gente fica chateado, porque nós queríamos vencer. Nós somos tão arrogantes, esta ideia de pedestal, de pódio, essa ideia de grandeza está no ser humano. Inclusive, até aquelas pessoas que são pobres paupérrimas. Elas são humildes. Não são humildes coisa nenhuma. Elas são pobres, sim, materialmente. Mas eles também se enquadram naquilo que a palavra de Deus diz, arrogantes. Se nós não podemos ser o primeiro em muitas coisas, nós queremos ser, muitas vezes, até na desgraça, maior do que os outros. A minha dor é maior do que a sua. Eu sofro e ninguém está olhando para a minha dor. E às vezes nós tocamos os nossos megafones para dizer que estamos sofrendo e ninguém se importa com isso. As nossas doenças muitas vezes é para chamar atenção. Nós somos muito mesquinhos, irmãos. Mesquinhos, nascemos com a natureza podre. Isaías vai dizer exatamente isso, que desde a planta do pé até o alto na cabeça, não há no homem coisa sã. O homem é podre por essência. Qualquer instante ele pode ser ceifado. Hoje está muito comum, né? Graças a Deus que nós moramos numa cidade pequena. Imagina você morando em São Paulo, você sai para ir no mercado, para ir no banco, você sai para o trabalho, tem que despedir dos seus filhos, do seu esposo ou do seu marido, porque talvez você não volta mais para casa. Então, a violência está reinando. Você lê Gênesis capítulo 6, Deus destruiu aquele mundo antigo, e uma das consequências foi, embora a maldade do coração do homem havia se multiplicado na terra, quando fala maldade também envolve a arrogância, envolve a soberba, mas ali naquela época reinava muita violência. Então Deus resolveu dar cabo de todo ser humano, e lá foi então, o dilúvio veio e levou a todos, e foram salvos apenas 8 pessoas, Noé e a sua família, mais 7 pessoas. Irmãos, hoje não é diferente, irmãos. Claro que não vai ser mais por água. Este mundo que nós estamos vendo por aí, eles vai se desfazer, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, esbraseado, vai ser por fogo, né? Vai consumir a todos os homens ímpios, e a medida da iniquidade dos ímpios está chegando à tampa da panela. Tantas atrocidades, tantos pecados sendo manifestos, que isso está cheirando muito mal às narinas do nosso Pai Celestial. E graças ao Senhor, aliás, graças a Deus, porque a igreja ainda está na face da terra. Quando eu falo igreja, não religião, porque a religião também é uma causa terrível no qual o Senhor vai julgar esses ímpios.
Hoje as pessoas pensam que por estar na igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, participam dos cultos, louvores, elas estão buscando as bênçãos, irmãos, mas essa é uma ideia totalmente absurda, uma ideia arrogante, porque se não passar pela cruz, se a pessoa não crer de fato, irmãos, em sua crucificação junto com Cristo, ela não pode dizer que é um filho ou uma filha de Deus. Porque, lembra, porque tem uma condicional. Paulo, ele escreveu, Colossenses 3, versículo 1, ali não é para religioso, não é para membro de Palavra da Cruz, não é para assembleiano, católico, batista. Ali, o texto começa assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Agora, se você não creu que foi ressuscitado juntamente com Cristo, e para ser ressuscitado junto com Cristo, tem que passar pela cruz, porque sem morte, a nossa morte com Cristo, não tem ressurreição junto com Cristo. Se já ressuscitastes junto com Cristo, aí nós não vamos buscar as coisas aqui da terra, vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Irmãos, existe maior humilhação do que você crer que foi morto com Cristo na cruz? Não existe maior humilhação do que essa, porque a cruz, ela anula, não a nossa personalidade, você é você sempre, mas ela anula, irmãos, ela remove o nosso pecado, e sem a cruz não tem libertação de pecados, sem a cruz não tem perdão de pecado. Você pode pedir perdão de pecados uma vida inteira, morrer vai perecer, porque essa maldade, este pecado com que todos nós nascemos, não será perdoada até o dia em que crermos que morremos com Cristo. Então lá na cruz também acabou o arrogante, ele foi crucificado, ele foi morto. Cristo é a nossa vida. Por isso que Deus, guarde bem isso, Deus, ele vai pensar no homem quando o homem pensa menos em si mesmo. Deus pensa no homem quando o homem pensa menos em si mesmo. Então, quando nós pensamos em nós mesmos, nós somos muito arrogantes. Irmãos, e se nós aprendêssemos e vivêssemos a humildade, ela poderia poupar-nos de muitas humilhações. Mas quem de nós pode dizer que é humilde? Humilde, irmãos, só tem uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Quando Cristo é minha vida, a humildade que vai aparecer não é nossa, porque nós fomos crucificados com Cristo. Irmãos, aquele texto de Gálatas 2, 19 e 20 que foi cantado aqui, e que muitas vezes nós não digerimos ele como tem que ser digerido. Lembra que fala assim: estou crucificado com Cristo. Com, proposição com é unido a Cristo. Por isso que a palavra crer significa estar unido a Cristo. Estou crucificado com Cristo. Nós temos que crer que Ele morreu na cruz. E se eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que crer que eu também morri com Ele na cruz, no corpo dele. E se eu morri, a Bíblia continua: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é uma substituição de vida, é não mais eu. Então o nosso problema, irmãos, a gente temos que entender esse versículo, que Jesus veio nos libertar, nós, do nosso pior problema, que é nós mesmos. É nós que nos chateamos, é nós que ficamos ressentidos, é nós que ficamos bicudos, é nós que ficamos triste, é nós que nos deprimimos. Por quê? Sabe por que existem tantas depressões? A pessoa se deprime porque ela está tão confiada em si mesma que quando vem uma frustração, ela se deprime. Depressão está aí. Por isso que vale a pena, irmãos, nós compreendermos aquela palavra. O apóstolo Paulo: eu aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado, não cai no nosso colo. Ah, Cristo é minha vida, agora eu sou um super evangélico, super crente. Negativo. Muito pelo contrário, a palavra fala que o poder dele se manifesta em nossa fraqueza. Quanto mais fracos somos, mais teremos a manifestação da vida de Cristo em cada um de nós. Então, irmãos, alguém já disse que se nós desejamos ou queremos ver a altura do monte do amor de Deus, nós temos que descer nos vales. Como é a vida cristã. A vida cristã, embora ela seja ascensional, fomos chamados por uma vocação celestial, mas o nosso crescimento é sempre para baixo. Começa lá de 10, 9, quanto mais você se diminui, mais você está crescendo na vida cristã, né? Como aquele cedro. Cedro, ele desce até 100 metros de profundidade para buscar ali a seiva água. Então o cedro do Líbano, ele é como que uma alegoria, uma parábola do nosso crescimento no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, bem-aventurados os humildes de espírito. Essa palavra humilde no grego, vem de humus. Humus é argila, barro. Nós nunca podemos nos esquecer do que significa essa palavra. Essa palavra nos lembra de onde que nós viemos, da terra, pó da terra, humus, terra. Então Deus nos fez do pó da terra. Então aqui ele coloca: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, amados, especialmente falando, o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo, mas existe um grupo de pessoas pelo qual Ele vai olhar. Ele vai olhar para os abatidos de espírito. Vamos ler alguns versículos para nós entrarmos aqui no nosso estudo. Isaías 66, versículo 2. A palavra, ela traz para nós aqui uma revelação muito interessante. Aqui nós vamos ver a soberania de Deus e o que Ele deseja fazer e em quem que Ele vai agir, olhar e atuar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, muito interessante. Isaías 66, versículo 2, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Agora tem uma vírgula aqui, um mas, muito interessante. Mas o homem, quando falo homem aqui é no seu sentido geral, homens e mulheres. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Essa palavra abatido de espírito, a ideia de quebrantamento, uma pessoa que foi trabalhada pelo Senhor e que o Senhor então de alguma maneira a tornou humilde. Isso era no Antigo Testamento. Agora, irmãos, abra em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, o versículo 25, aqui nós temos uma declaração muito interessante também da palavra de Deus. Porque Ele vai revelar para quem é humilde, para quem é pequenino, não para gente soberba. Está aqui um PhD em teologia. Irmão, sem a revelação de Cristo em nós, eu vou continuar simplesmente sendo um PhD em teologia, um mestre em teologia, morrer e vou para o inferno. Eu preciso da revelação de Cristo em mim. E Ele vai revelar aos humildes, aos pequeninos, aos que foram feitos pequenos, aos que se consideram pequenos. Por exemplo, 11:25 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Está vendo aqui? Ele é Senhor, Ele é dono do céu e da terra. Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste
aos pequeninos. As grandezas de Deus é para gente pequena, pobre de espírito. Não é para gente arrogante. Não é para aqueles, eu conheço as escrituras sagradas, aquele ar nojento, aquele ar, gente, terrível. Eu sei, eu que tenho a palavra certa. Nós vamos ver aqui hoje no estudo que, queridos, tem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas não é que Deus que fala com elas, não. São arrogantes, porque querem chamar atenção para si. Muito fácil. Igual, por exemplo, nós aqui, se quiséssemos fazer um trabalho para encher aqui esse templo de gente, 6 meses. Tem uma pregação muito oportuna que dá para encher isso aqui de gente. Mas esse não é o propósito do Pai. É para gente pequena. Se vier, que venha pela palavra. Nós só temos Cristo para oferecer para as pessoas. Quem é que é Cristo? Colossenses 3:11 vai dizer que Cristo é tudo. Então, quando nós pregamos Cristo, estamos pregando tudo para as pessoas, porque o que Deus, o Pai, nos deu para nós foi Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Foi dado para nós, não coisas. O povo procura coisas, mas o Filho de Deus procura conhecer a Cristo, seu Senhor. Maravilhoso isso. Nele nós temos segurança, nós temos vida, nós temos alimento, nós temos a satisfação dos nossos anseios da alma. Temos segurança, temos vida eterna, temos vida de ressurreição. Cristo é tudo, irmãos, que nós precisamos. E nós devemos nos envolver com Ele. E Ele quer falar com os mansos e humildes de espíritos. Irmãos, as melhores amizades de Deus é com os homens e mulheres humildes, aqueles que se prostram. Imagina se um arrogante vai chegar no seu quarto, vai fechar a porta e vai se prostrar em oração diante do Pai. Não fazem isto. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos fazer sucesso, nós gostamos de ser os melhores, os mais requisitados. E às vezes Deus nos prova isso. Estava esse tempo atrás no meu lar, ligou uma pessoa dizendo o seguinte: olha, nós moramos em tal estado aqui do Brasil, queremos fazer uma consulta com o senhor, tem como o senhor nos atender? Chamei a Adriana e falei: olha, como é que a gente tem uma tendência de ficar cheio, né? Olha, opa, estão me reconhecendo o meu ministério. Olha, eu sou um pastor, uma bênção. Vem gente lá de Minas Gerais, vem gente lá de Foz do Iguaçu para nos consultar aqui. Opa, que arrogância é essa? Senhor, guarda-me ser arrogante, de achar que eu sou alguma coisa, porque a palavra fala, Isaías 41:24, eis que sois menos do que nada. Interessante isso, né? Eis que sois menos, nada é nada, menos do que nada. O que nós somos, irmãos? Se ele considera todas as nações como um pingo que cai do balde, aquele pingo que cai do balde são as nações diante do Pai. Imagina você e eu. Agora ele quis nos amar e dar o seu filho para morrer numa cruz, e lhe incluir você naquele sacrifício, para lhe dar uma nova vida. Para você ser um arrogante, eu sou melhor. Você sabe com quem que você está falando? Não, eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. O que você é? Não, eu sou um psicólogo, eu sou um advogado, não, isso é que você faz. O que você é? Se você não é filho de Deus, você tem que admitir que você é uma porcaria imunda, e que se não nascer de novo vai para o inferno. Agora, se você nasceu de novo, o que você é? Eu sou um filho de Deus em Cristo Jesus. Lembra de 1 João 3:1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, que precioso é isso, filhos de Deus. Queridos, então, um detalhe muito importante que quero mostrar para vocês. Somente um homem, uma mulher humilde poderá ser muito útil na mão do Pai. Deus não vai usar pessoas arrogantes para nada. Tanto é que muitos não são usados porque Deus não confia em cargo nenhum para eles, porque são arrogantes.
Irmãos, dá para nós a percebermos quanto que o Pai tem nos usado. E por que que Ele não nos usa tanto? Porque somos arrogantes. O arrogante Ele não vai usar. Ele vai usar aquele que é humilde de espírito. Porque humilde de espírito, se Deus fizer grandes coisas através dele, a glória vai para Deus. Se ele usar um arrogante, ainda que seja filho, que tem filhos muito rebeldes, que não se importa com o Senhor, não se importa com a palavra, não se importa com a reunião do povo de Deus. Irmãos, a nossa congregação, quando nós nos reunimos, é porque o Pai quer falar conosco. Se não temos prazer no reunir, não temos prazer no falar dele a nós. Então nós temos que levar o nosso Senhor bem a sério. E se nós formos de fato ter essa visão de que somos humildes, porque o humilde que é Cristo habita dentro de nós, Ele poderá nos usar. Irmãos, quando então os medianitas começou a debilitar muito o povo de Israel, eles ficaram debilitados. Então Deus levantou Gideão. Gideão nasceu de uma família lá de Israel muito humilde, muito pobre de espírito. Então quando Deus chamou Gideão, ele era um homem muito forte. Sabe o que ele disse para o Senhor, irmãos? Vamos abrir, vamos conferir esse texto. Abra lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 12, que vai mostrar o chamamento de Gideão. A palavra diz assim, olha, é lá no Antigo Testamento, depois de Josué. Deuteronômio, Josué, em seguida temos Juízes. E a palavra, ela diz assim, Juízes 6, que no versículo 6 vai mostrar que Israel, eles eram muito debilitados com a presença dos medianitas no meio deles. Eles plantavam, os medianitas tacavam fogo. Então começava a debilitar o povo de Israel. E aí então, nós temos aqui, quando o Senhor chamou a Gideão, ele disse assim no versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aqui, irmãos, não é que ele se considerava um homem valente. Essa aqui foi a palavra do anjo aqui do Senhor a Gideão, homem valente. Não que ele se considerava um homem valente, não era nada disso. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Está vendo aqui? O que Deus chamou? Ele tinha algumas considerações na sua mente. Ele sabia que a família dele era a mais pobre e ele era o menor. Deus só vai usar os menores. Não vai usar arrogante, Deus vai usar sempre os humildes de espírito. Deus não precisa de gente grande para trabalhar. O grande homem de Deus, queridos, isso aqui é engano. Deus não vai usar pessoas grandes na sua obra. Ele vai usar os menores. Ele vai usar aquilo que não é. Por que nós fomos chamados a crer em Cristo Jesus? Você lê 1 Coríntios, a partir do verso 26, porque não foram chamados os de nobre nascimento, foram chamados aqueles que são desprezíveis, têm nenhum valor, foram chamados aqueles que não são. Quando nós consideramos que não somos nada, ele pode ser tudo, mas quando eu quero ser alguma coisa,
a gente vai quebrar muita cara. Irmãos, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino. Queridos, e outra coisa, todos os tronos, eles são alcançados descendo a escada, nunca subindo a escada. A religião você tem que subir, você tem que colocar, e vai subindo, daí ele chega lá no topo. Não. O Evangelho é Deus em Cristo, se fazendo carne, se humilhando, descendo, se humilhando, até a morte, e morte de cruz. Vamos ler esse texto? Para a gente dar continuidade aqui? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Veja aqui, irmãos, a humildade do Senhor Jesus. Que precioso é isso, irmão. Nós temos que ter este mesmo pensamento, ter esta mesma mente, este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra diz assim, Filipenses 2, versículo 5. Veja o que a Bíblia diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai descrever agora aqui qual que era o pensamento, qual que era o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, Deus com Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, Pai, eu estou aqui, eu não vou sair desta minha posição. Não. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Imagina, irmãos, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, assumindo a forma de servo. E ele veio para servir e não para ser servido. Nós gostamos que as pessoas nos servem. O que mais? Forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso aqui é uma humilhação terrível. O Criador se parecendo com um homem caído. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, não tinha mais onde descer. Ele foi até as últimas consequências para nos alcançar, porque ama eu e você. Não tinha mais aonde ele descer, foi o máximo até a morte e morte de cruz. Então ele desceu. Agora veja aqui, lembra que o próprio Senhor Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Então ele se humilhou, agora aqui, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele ganhou o nome que está acima de todo nome, porque ele se humilhou, ele se esvaziou, ele desceu, ele foi até a morte. Que grande humilhação, irmãos. Isso faz com que a gente, pelo menos, venhamos a ter esse senso de vergonha, porque nós somos tão arrogantes. Nós gostamos de ter a última palavra. Se não for do jeito que eu quero, meu amigo, temos que entender o que é cruz, o que é humildade. O humilde que é o Senhor Jesus habita em nós. Como que nós não vamos ser humildes? Se eu morri com Cristo, Cristo é a minha vida? Como que eu não vou ser humilde? A palavra bem-aventurado vem do grego makarios, um adjetivo que basicamente significa feliz, ou aquele que desfruta da felicidade celestial. A palavra vem da raiz makar, que significa ser feliz, mas não no sentido usual de felicidade, baseada em circunstâncias positivas, porque muitos pensam que quando tudo está bem, eu sou feliz. Não depende de circunstâncias positivas não, irmãos. A alegria é o principal tema das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, na verdade, nos fala de uma profunda e permanente felicidade que, segundo Cristo, pertence a todos os que possuem as qualidades descritas por Ele nas bem-aventuranças. Mas, para obtermos essas qualidades, é necessário nascer de novo. Vamos ler aquilo que Jesus disse para Nicodemos em João 3, versículo 7.
não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Irmãos, por que será que Jesus Cristo disse para Nicodemos que ele era um mestre em Israel, que era necessário nascer de novo? Porque ele não era nascido de novo, embora conhecesse as escrituras do Antigo Testamento inteirinha, porque ele era mestre, ele ensinava com maestria a lei, os profetas, os salmos, o livro de Jó, então, ele ensinava, mas ele não tinha a realidade, ele tinha a letra, e a letra nos mata. Conhecer a Bíblia, toda a palavra de Deus, sem ter a realidade da palavra em nós, nos mata, nos torna crentes chatos, nos torna crentes fofoqueiros, nos torna crentes pior espécie que tem. Porque, irmão, se tem um grupo de gente que é terrível neste mundo, é crente sem novo nascimento. Esses têm uns status de evangélico, mas não tem uma vida prática de filho de Deus, são arrogantes, são mesquinhos. Então, necessário é nascer de novo, porque Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para nascer tem que morrer. Sem morte na cruz do velho homem, não tem cristianismo, não tem novo nascimento. Então a palavra fala aqui que é necessário, há uma necessidade de nascer de novo. Por quê? Porque Jesus também disse aqui em João 3,6, que o que é nascido da carne é carne. Você nasceu do teu pai e da tua mãe, você é carne, e carne é carne, somente carne. Vai morrer e vai perecer, porque é carne. Agora, o que é nascido do Espírito, aí é uma nova criatura, aí é um filho de Deus, aí está nesse caminho do crescimento espiritual. Muitos que conhecem a palavra de Deus, irmãos, não têm essa realidade, porque se tivesse, irmãos, vamos imaginar que estivesse os 12 apóstolos, onde que eles estariam hoje? Congregados, juntos, no templo e de casa em casa. Agora, aqueles que não são, que só têm a letra na mente, não se importa. Estão compreendendo, irmãos? Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que têm prazer na comunhão, aqueles que se consideram os outros superiores a si mesmo. Então Nicodemos, ele viu essa necessidade, tanto é que ele foi ter com Jesus. Aí Jesus disse o que ele não queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir: precisa nascer de novo, necessário é nascer de novo. Que loucura, irmãos, as pessoas hoje enchem os templos evangélicos, mas faça uma pesquisa, pergunta, não uma pergunta assim criteriosa no sentido de desafiá-los, mas preocupado com a salvação das almas dele. Você tem certeza do seu novo nascimento? Tenho. Fala para mim. Eu tive uma visão, aceitei. Isso não é. Porque a palavra fala assim, irmãos, fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se não passar pela cruz, não tem vida cristã, porque está escrito, e Deus não tem compromisso com religião nenhuma. Religião é do capeta. Palavra de Deus, vida cristã, vida é o que o Pai tem para nós. Então, necessário é nascer de novo. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15:36, insensato, aquilo que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Se não morrer, não tem vida cristã de ressurreição. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Agora, se não morreu, não se importa. Irmãos, nós precisamos viver como corpo de Cristo, vida da igreja. Não apenas nos reunir aos domingos, mas durante a semana, o irmão visitar o outro irmão, o irmão e família, sentar em torno da palavra para compartilhar Cristo. Muitos não se importam. Não, eu fui lá no templo. Você não veio na igreja, irmãos. Isso que a gente vive não é igreja. As reuniões aos domingos, isso aqui não é igreja. A igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, como tem sido o nosso dia a dia? Nós vivemos uma vida no espírito da cruz, uma vida de crucificado? Pensar nisso aqui é muito sério. Somente quando nascemos de novo é que compreendemos que as bem-aventuranças demonstram que o caminho para a felicidade no reino de Cristo é bem diferente daquilo que o mundo traça para nós. A alegria e as bênçãos do reino não são medidas em termos de riqueza, júbilo, prazer, abundância e conforto. De fato, as qualidades espirituais que usufrui as bênçãos do reino são incompatíveis com os valores deste mundo.
Portanto, os cidadãos do reino de Deus não devem se sentir à vontade neste mundo. Porque uma vez que fomos tirados deste mundo aqui, o mundo não vai mais nos aceitar. Você quer aceito pelo mundo? Viva segundo o mundo. Faça a vontade do mundo. Se envolve com as pessoas do mundo. Aliás, tem muitos evangélicos, infelizmente, envolvido com as coisas do mundo e não com o Senhor. Essa última parada gay, eu fiquei assim, admirado. Tinha uma porcentagem muito grande de evangélicos lá no meio daquele povo lá, dançando e cantando e pulando. Meu Deus, o que é isso? A palavra fala: separai deles. E aqui nesse texto de 1 João 2,15, olha o que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo aqui? Muito sério, aqui é um imperativo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós sabemos que Satanás não é Senhor. Só existe dois senhores. Cristo é Senhor e outro Senhor, sabe qual é? É o Mamon, é dinheiro. Então, se você é um servo de Cristo, você vai se dedicar a Cristo. Se você é um escravo de Mamon, Mamon é teu Senhor, você vai se dedicar a Mamon. Você vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. Você vai trabalhar mais. Olha, você vai trabalhar de manhã, à tarde, vai fazer hora extra à noite, porque eu tenho que ganhar dinheiro, quero uma vida melhor para mim. Querido, você não vai ter vida melhor nesse mundo, não. Vida melhor não é vida melhor que as pessoas estão procurando. Elas querem um conforto. Elas querem, porque são arrogantes: o meu vizinho comprou um carro novo, então eu vou trabalhar mais aqui. O filho do meu amigo, ele estuda em colégio particular, então eu vou trabalhar, vou fazer hora extra, mas meu filho vai estudar no colégio particular. Queridos, isso é trabalhar para Mamon. Ganhar, ter dinheiro. A pessoa leva a vida inteira para ganhar dinheiro. Trabalha para ganhar dinheiro. Depois, o resto da vida, ela pega esse dinheiro, gasta para ter saúde. E aí a morte vem vindo e pega a pessoa. E ela olha para trás e fala assim: olha, puxa vida, eu não tenho nesses dias contentamento. Contentamento é Cristo habitando em nosso interior, irmãos. E a palavra fala que, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando fala: não ameis o mundo, e este mundo está envolvido o Senhor Mamon. A palavra fala assim: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Porque o nosso contentamento não depende de ter muito ou ter pouco, depende de Cristo habitando em nós. E se você é humilde de espírito, ou seja, Ele se manifesta em você, Ele vai te elevar em posições neste mundo, no meio de príncipes. Trabalhar no meio de governadores, trabalhar uma vez lá no Paraná, eu fui convidado para dar uma palavrinha para os alunos de 3º e 4º ano de filosofia na Unopar, uma faculdade muito grande. Estava frio. Eu cheguei lá, quando eu vi aquela mesa assim, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí a mulher falou: Cláudio, senhor é pastor? O senhor tem 20 minutos da tua fala. Aí sentei ali, governador, o general da polícia militar, o prefeito, a autoridade. Falei: meu Deus, eu ali com a minha biblinha, suando frio, no meio de juízes, magistrados. Falei: mas meu Deus, por quê? Porque eles também precisam ouvir. Então Ele nos coloca no meio desse povo. E olha, em nenhum momento eu não me sinto inferior qualquer tipo de autoridade grande. Queridos, nós temos a nossa autoridade, que é Cristo. Maior é o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que é a nossa vida, aquele que é nosso tudo. Talvez eles não tenham vida, é só uma aparência. Esses astros, de televisão, de futebol, saiu da mídia, eles se deprimem, eles ficam frustrados, ficam sofrendo, vai para as drogas, para o sexo, para o álcool. Eles precisam disso, Nós não precisamos disso. Nós precisamos só de Cristo e nada mais. Então, não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a palavra fala, irmãos, que aquele que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lá em Tiago 4,4 vai dizer exatamente isso. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero ser teu inimigo, porque eu gosto mais deste mundo. Não é assim? Essa aqui é a ideia. Vamos avançar um pouquinho mais. A mensagem do mundo é... Veja aqui, irmãos. A mensagem do mundo é essa aqui. Felizes são os ambiciosos. Isso aqui não foi eu que escrevi. Eu tirei de uma revista, daqueles motivadores que dão palestras, né? O que eles muitas vezes falam. Eu peguei um aqui, dali, e eu coloquei aqui que eu quis mostrar qual que é a mensagem de felicidade do mundo. Eles dizem assim: felizes são os ambiciosos que passam por cima de todos e conseguem o que querem, onde e como querem. Então, a ideia do motivador é: você tem que alcançar o topo. Então, não se importe com aqueles que cruzam o seu caminho. Passa por cima deles. Essa é a mensagem do mundo, para você ser o melhor, né? Uma outra aqui que diz assim: e felicidade é ser valentão. Você não pode ser fraco. Você tem que lutar, conseguir, vencer. E eu ouvi muitos médicos falando assim: olha, eu não ajudo nenhuma instituição de caridade, porque eu lutei. Foi 6 anos de medicina e eu venci. E hoje em dia eu também não atendo pelo SUS, só em particular. Queridos, você lê Deuteronômio capítulo 8, as riquezas, fala assim: você não fala que você conquistou isso, foi o Senhor que lhe deu força para adquirir riquezas. Não reconhece o Senhor. São os valentões, essa é a ideia aqui. O que mais? Felicidade é fazer o que bem entende. O teu Deus é você mesmo, o teu guia é você mesmo. Então faça o que o teu coração pedir e mandar. E a palavra vai dizer que Provérbios 28, 26: aquele que confia em seu próprio coração é insensato, é um louco, é um débil mental, porque o coração da pessoa é enganoso. Você ama, ao mesmo tempo que ama, você odeia, e vice-versa. Eu confiei tanto, por quê? O coração teu é enganoso, você confiou na pessoa errada, né? Faz o que entende. E o que mais? É aproveitar ao máximo o que é prazeroso. Nós temos que curtir a vida. Curtir a vida. Temos que se divertir mesmo. Cuidado com isso. Se nós não tivermos prazer no Senhor, outras coisas vai nos dar prazer, mas um prazer transitório. Prazer passageiro. Felicidade é ter, não é ser. A Bíblia diz: felicidade é você ser. Felicidade, bem-aventurado os humildes de espírito. Tem essa característica de ter e não ser, né? Então, o mundo diz que é para você ter. A Bíblia fala, é você ser. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que mais? Felizes são os ricos, felizes são os nobres, felizes são os famosos, e felizes são os que são os populares, os conhecidos, os mais vistos. Isso é engano, irmãos. Mas este não é o quadro descrito por Cristo para a felicidade. As Escrituras nos diz em Provérbios 8:32: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Está vendo aqui? Felizes, bem-aventurados são os que guardam os caminhos dele, o caminho do Pai. Interessante, irmãos, que logo quando o Senhor Jesus Cristo começou a proferir uma série de ensinamentos, uma mulher se levantou dizendo o seguinte: olha, bem-aventurada a mulher que te amamentou, os seios que deu de mamar para vocês. Aí Jesus já corrigiu aquela mulher na hora. Ele disse assim, vamos lá ler esse texto, é muito precioso. Lucas 11, versículo 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Às vezes nós queremos atribuir alguma coisa àquele que de fato não merece, porque ele estava atribuindo aqui a Maria.
a mãe de Jesus. Ela foi uma bênção, ela que gerou no seu ventre o Salvador da humanidade, mas Jesus está dizendo com isso que não é para dar glória para Maria, não. Diz assim a palavra, olha, Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, ela aqui, exclamação, admirada, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ela não estava olhando Cristo, ela estava olhando para Maria. Essa mulher tinha que olhar para Cristo, porque ela estava atribuindo aquilo que Cristo ensinou a Maria. Não, mas Jesus já corrigiu. Ele disse assim no 28, ele porém respondeu, antes. Aqui esse antes significa, irmãos, que embora Maria foi a mãe de Jesus, esse antes aqui significa que eu e você somos mais bem-aventurados do que Maria. Esse é antes, porque olha como é que termina a frase, olha, ela disse assim, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele porém respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A palavra aguardar aqui no grego é obedecem. Guardar o sentido é de obedecer. Está vendo, irmãos, que se você creu e obedece a palavra, você é mais bem-aventurado do que Maria? Que absurdo, né? Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que maravilha é isso, irmãos. Para a gente não ficar aí achando que não, é Cristo, o assunto é Ele, o humilde é Ele, fora dele nós estamos perdidos, né? Vamos continuar. Uma pessoa humilde é uma pessoa que morreu com Cristo. Será que existe humilhação maior do que confessar que está crucificado com Cristo? Somente os humildes de espírito guardarão a sua palavra. A humildade é algo absolutamente indispensável para o cristão. A humildade verdadeira é algo saudável. O homem humilde aceita que se lhe diga a verdade. Ele crê que em si mesmo não habita bem nenhum. Reconhece que separado de Deus não é nada, não tem nada, não sabe nada, não pode fazer nada. João 15:5, olha o que Jesus disse aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você entendeu esse versículo aqui, irmãos? Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o que um homem ímpio pode fazer sem Cristo? O que Satanás pode fazer sem Cristo? Satanás depende de Cristo para existir. Porque Colossenses vai dizer o seguinte, que em Jesus Cristo, nele tudo subexiste. E lá em Hebreus 1, versículo 2, a palavra fala que Cristo sustenta todas as coisas. Irmãos, veja, pega uma foto lá depois, vai lá pela internet, no Google, pega uma foto do mapa mundi, assim, e vê o que sustenta a Terra. Ela está no espaço. Mas o que sustenta a Terra? Depende dele, porque ele é o sustentador de todas as coisas. Olha o ar que nós estamos respirando agora aqui, medida certa. Se Deus acabar um pouquinho com o ar, não vai nem 15 minutos, né? Cai um para cá, outro para lá, morremos. Nós dependemos dele para respirar, para nos mover, para andar, para caminhar, para mover, né? Mesmo aqueles que são ingratos de coração, é sustentado por Cristo. A palavra fala aqui, sem mim nada podeis fazer. Até para crer. Porque em João 15,16 ele diz assim, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi a vós outros. Irmãos, a gente não faz muito caso disso. Se você está aqui hoje, irmão, que privilégio é para mim e para você estarmos juntos, ouvindo as comunicações do Pai, que Ele quer falar conosco. Quantas pessoas talvez desejariam estar aqui e não podem, né? Mas Ele nos deu para nós esse privilégio de poder nos sentar com liberdade e estudar a sua palavra. Sem mim
nada podeis fazer. Paulo, ele entendeu isso quando ele disse assim, lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Paulo fala que ele aprendeu a padecer necessidade, mas podia padecer necessidade por causa de Cristo. Poderia ser exaltado por causa de Cristo. Que a exaltação na vida de Paulo não iria comprometer porque ele era um crucificado. Entende, irmãos? Então, sem mim, nada podeis fazer. Isso tem que fazer de nós humildes. Dizer assim, Senhor, muito obrigado. E todo humilde, ele tem um coração agradecido. Mas também não devemos nos esquecer de que existe uma falsa humildade. A pseudo-humildade é, na realidade, simplesmente orgulho, com outra cara. Faz-se evidente na oração do homem que se condena diante de Deus como fraco, miserável e nécio, mas que se ofenderia e lhe causaria raiva se sua esposa dissesse essas mesmas coisas dele. É assim. Às vezes a pessoa está orando, né? Ah, eu sou um desgraçado, miserável. E a esposa fala assim, você é um desgraçado, miserável. O que você está falando? E aí, mas essa é uma falsa humildade. Quando você fala que é, mas alguém fala que você é, aí você já... Porque Deus vai nos provar. Sempre. O homem cheio de autoestima espera de forma natural grandes coisas de si mesmo e se sente amargamente desanimado quando fracassa. Como tem aspirações tão nobres, qualquer falha em alcançar seus ideais o enche de desânimo e desgosto. Mas a Bíblia diz que o arrogante é abominável ao Senhor. Essa palavra aqui, abominável, significa detestável. Arrogante, soberbo, altivo, Deus detesta. Provérbios 16, verso 5, a Bíblia diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Tiago 4,6, a Bíblia vai dizer que Deus dá maior graça aos humildes. Os arrogantes, eles resistem. Todo arrogante é gente esquentada. Sabe por que esquenta? A ideia do ferro elétrico. Por que o ferro elétrico esquenta? Tem uma resistência dentro dele que as energias se encontram e a resistência resiste ali, esquenta e passa a roupa. O arrogante, ele é esquentado, ele não resiste. Ele resiste, aliás, está resistindo, resiste, e aí Deus resiste aos soberbos. Então ele fica muito esquentado, bravo, nervoso, irado. Aquela crise de fúria são os arrogantes. Precisa ser quebrantados pela cruz, Vocês se lembram de Naamã? Um exemplo disso é Naamã. Naamã foi acometido de lepra. Lembra lá de 2 Reis 5? Com aquela lepra terrível. Aí, queridos, falaram para ele o seguinte: olha, tem lá em Israel, tem um profeta que pode lhe curar. Aí Naamã pegou o cavalo dele e foi. Chegando perto, aí Eliseu falou o seguinte: olha, meu amigo, vai lá, fala, manda ele tomar banho lá no rio, lá 7 vezes e pronto. Aí, mas para que o secretário de Eliseu foi falar isso? Ele ficou muito indignado, Naamã, porque queria que o profeta fosse recebê-lo. Está aqui Naamã, Naamã, que bom que você veio. Tem um rio aqui especial para você. Mas não foi isso. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, irmãos. Capítulo 5. 2 Reis 5, verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu nem quis atender ele. Agora veja aqui a reação de Naamã. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou. Irmãos, por que ele ficou indignado? Sabe por quê? Porque ele era arrogante, ele era nariz empinado, ele era altivo, E se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farvar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Todo arrogante, altivo, ele é indignado. Mas graças a Deus que teve ali uma pessoa que disse para ele o seguinte, versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu. A palavra que desceu, ela é maravilhosa, né? Então desceu. Oh, palavrinha boa. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Então, se não for segundo a palavra de Deus, não vai ter cura. Se não for segundo a palavra de Deus, não vai ter novo nascimento. Arrogante não quer, eles têm doutrina, eles têm uma religião, eles conhecem a Bíblia, mas não tem a realidade dessa verdade. Descer e mergulhar, né? E aí depois ele quis dar presente para Eliseu. Não quero presente não, pode ficar para você esse presente aí. Então, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e não vai ficar impune. Lá em Daniel capítulo 5, a palavra fala que todo arrogante vai pastar, vai comer capim. Leia depois o livro de Daniel capítulo 5. Nabucodonosor: esta minha glória, o meu palácio, tudo que eu criei, foi comer capim igual boi, né? Tem que pastar. O homem verdadeiramente humilde não espera encontrar virtude em si mesmo, e quando não a encontra, não se desanima. Ele sabe que qualquer boa obra que poderia fazer é resultado da obra de Deus nele. E se é obra própria sua, sabe que não é boa, por melhor que pareça. É muito importante que os crentes entendam que, como Jesus veio ao mundo revestido de humildade, ele sempre estará entre aqueles que se revestem de humildade. Mateus 11:29, a Bíblia diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Presta atenção, o que ele nos chama aqui para aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Nós não somos manso, nós não somos humildes de coração. Então a humildade se aprende com Jesus. Quando Cristo é formado em nós, quanto mais Cristo cresce, mais a gente desaparece, mais o que aparece é Ele, é a humildade dele. Manso e humilde. Hoje existem muitos por aí falando em nome de Deus, que Deus está falando comigo, e está falando através de sonhos, através de visão, e faz um estrago no meio do povo de Deus. Isso faz lembrar, irmãos, daquela sedição de Miriam e Arão. Eram dois irmãos. Eles ficaram assim: olha, puxa vida, Deus fala também conosco, não fala só com Moisés. Essa arrogância, essa sedição de querer passar por cima de uma autoridade do Senhor que foi estabelecida. Fizeram essa sedição. Mas Deus foi logo corrigindo eles. Colocou em Miriam uma lepra e tratou com Arão duramente, mas fizeram com que eles entendessem uma coisa. Abra, irmão, em Números capítulo 12. Números 12. Esse texto aqui é muito interessante, irmãos. Temos que ler com muito cuidado ele, muito carinho, e meditar naquilo que o Pai disse para esses dois aqui. Presta atenção. Números 12, versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim, olha. Números 12, verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. E quando se fala contra um filho de Deus, está falando contra o próprio Deus, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Veja aqui, era o varão Moisés muito manso. Moisés, que era uma figura de Cristo, mais do que todos os homens que havia sobre a terra,
Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Agora veja o versículo 7. Quero que vocês saibam de uma coisa, viu? Miriam e Arão. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Ah, o Senhor fala conosco também. Mentira! Quando eu for falar, eu vou revelar para vocês. Moisés, eu falo com ele face a face. Irmãos, hoje o Senhor fala conosco face a face, pela sua palavra. Que privilégio nosso, irmãos, termos a palavra de Deus em nossas mãos. Então aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Todo humilde, irmãos, que aprende do Senhor, é uma pessoa que vive uma vida de descanso no Senhor. As Escrituras ensinam claramente que Deus está sempre naquele que é humilde de espírito. E Pedro concorda plenamente com este ensino de que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. É possível que as pessoas, de um modo geral, pensem que encontrarão Jesus Cristo onde quer que elas estejam, mas eu acho que existe a possibilidade de encontrarmos a Cristo somente onde Ele está, e Ele está na posição de humildade sempre. Isaías 57:15, a palavra de Deus diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha quem é o nosso Deus. Ele habita num alto e santo lugar, sublime, mas também habita não com os arrogantes. Essa palavra aqui é contrito e abatido de espírito, humilde de espírito, pobre de espírito, para vivificar. E é aí que ele habita. Onde é o lugar de habitação de Deus? É no lugar dos bem-aventurados, os humildes de espírito, que são habitados pelo Senhor. Irmãos, que precioso é o nosso Senhor, irmãos. Nós temos, mas como nós somos arrogantes, gente. Meu Deus, quando a gente entende a cruz, sabia ali que foi o nosso fim, e agora Cristo é a nossa vida em realidade espiritual. Que maravilha é isso. Tem um salmo aqui que eu vou ter que citar. Salmo 138, versículos 6 e 7. A palavra, irmãos, esses dois versículos aqui, eu acho eles tão preciosos. Salmo 138, versículos 6 e 7. Ele atenta, mas atenta para os humildes, para os pobres de espírito. Ele diz assim, olha, Salmo 138, versículos 6 e 7. O Senhor é excelso. Excelso, não tem palavra para descrever a sua grandeza, a sua magnificência. O Senhor é excelso. Contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Está vendo aqui, irmãos? Que precioso. Ele atenta para os humildes. Esse atentar aqui é que ele está com seus ouvidos abertos às orações dos humildes. Vamos continuar. Um espírito ou um coração humilde é um sinal infalível da regeneração, pois a pessoa não regenerada é orgulhosa, satisfeita consigo mesma, justa aos próprios olhos. Provérbios 30:12, a Bíblia diz assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos,
e que jamais foram lavados da sua imundícia. Pessoas, irmãos, que têm uma vida assim, ilibada, uma vida moral, uma vida de não roubo, não mato, não fumo, não me prostituo, uma vida decente, frequenta até uma igreja, mas ele tem um conceito muito bom de si mesmo. Ele olha para si e vê assim, olha, eu sou puro, mas aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Essa imundícia só vai sair de nós quando a gente crê que morremos com Cristo na cruz. Não tem outro caminho, né? A verdade é esta: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Sob a bandeira da verdade, desista de si mesmo para o manso e humilde Espírito do Santo Jesus. A humildade tem de lançar a semente, ou não pode haver colheita nos céus. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Portanto, nos revistamos das qualidades daquele que habita em nós. E uma das qualidades de Cristo, dos atributos de Cristo, é a humildade. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, se você morreu com Cristo, revista de Cristo. Primeiro que ele diz aqui uma coisa tão linda, tão gostosa de ouvir para o nosso coração, olha: como eleitos de Deus, santos e amados. Você não é crente, você não é evangélico, você é um santo e você é um amado. Santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Se você acha que você é tão arrogante e creu com Cristo, fala: Senhor, eu preciso que a vida de Cristo se manifeste em mim em humildade. Eu sou arrogante, reconheça isso diante do Senhor, revista-se de Cristo. Você vai se revestir também de humildade. São tudo a Ele, irmãos. São atributos dele para nós. Tudo que Ele conquistou na cruz foi para a sua igreja. A igreja tem que ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é humilde. Tem hoje em dia muitos pregadores, né, que nem gostam de ter contato nenhum com membros. São as tribunas lá em cima, acabou o culto, vai embora, não pode tocar em ninguém. Misericórdia! Que é isso? Que história é essa? Eu vi alguns púlpitos que o homem do pregador desce como que numa nave assim, né? Aí depois ele prega, a nave sobe. Gente, que coisa! Meu Deus do céu, misericórdia! Será que Jesus Cristo tinha esse tipo de vida quando ensinava? Subia no barco, subia ali no monte e sentava naquelas relvas, pregava a palavra, seus ensinamentos. Nós somos muito arrogantes. E depois de revestido de Cristo, os louvores a Deus, ou recebendo ofensas dos homens e do mundo, tudo será edificação e tudo ajudará seu crescimento na vida em Deus. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de termos ali na cruz, no corpo do Teu Filho Jesus, a nossa natureza pecaminosa, crucificada e morta. Ali na cruz morreu todo o arrogante. Agora, ó Pai, eu sei que existem alguns resquícios do velho homem ainda em nossa mente, que nos faz tendenciosos a sermos altivos, arrogantes. Pai, nos dê essa consciência e essa experiência para aqueles que ainda não têm, de que nós já morremos com o Senhor. E que a humildade daquilo que é humilde e manso do coração, que é Jesus, se manifesta e se expressa em cada um de nós. Em nome dele nós oramos. Amém.